Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos no novo vídeo. Vou falar sobre as dificuldades que as pessoas com autismo enfrentam nesse mundo, na sociedade, as rotinas que eles têm que enfrentar e também contar um pouco da minha experiência sobre autismo, sobre tudo que eu sei em relação a essa condição que eu tenho. Deixa eu me apresentar primeiro. Sou o Guilherme Napp, tenho autismo de grau leve, tenho Asperger, se é que esse termo ainda é usado para definir pessoas com autismo. E as pessoas olham para mim, pode até não parecer que eu tenho autismo, porque muitas pessoas interpretam o autismo como condição que a pessoa tem problemas mentais, comportamentos esquisitos, e muitas pessoas me olham como uma pessoa mais retraída, mais fechada, como todo mundo. Sim, eu tenho algumas limitações, minha forma de expressar, repare minha forma de expressar na frente da câmera. Como todas as pessoas com autismo, tenho minhas formalidades, mas sou uma pessoa que trabalho, normalmente tenho um emprego fixo, eu trabalho 8 horas por dia, estudo, faço aula online, moro sozinho, então se você me virar, faço comida, lavo roupa, me viro sozinho basicamente, mas tenho minhas limitações sim. E nesse vídeo eu falo sobre o que eu sei sobre o autismo, as dificuldades que as pessoas com autismo enfrentam e têm que enfrentar todos os dias. Bem, quando eu descobri que tinha autismo, e isso foi lá em 2014, eu não sabia o que era isso, não sabia o significado da palavra autista, ou autismo. Só fui descobrir uma reportagem do Drauzio Varela, do Fantástico, que ele falou sobre autismo, e também juntando ao fato da esposa do meu pai ter algum conhecimento sobre esse assunto, e ela repara que eu tenho um comportamento que bate sim com autismo. Quando eu vim morar pra cá, eu morava com a minha mãe, antes procurava uma psicóloga, psiquiatra, porque eu tinha um comportamento mais retraído, um pouco repetitivo. E aí foi comprovado que eu tinha autismo e eu tinha síndrome de Asperger. Eu era uma pessoa que me achava diferente de todo mundo, no tempo de escola, na infância e adolescência. Eu meio que não aceitei essa condição. Eu achava que para mim ia ser mais complicado, ia ser mais difícil de socializar com as pessoas, não ia me dar bem, tipo de trabalho, de estudo, na sociedade em geral. E daí eu acabei, com o passar do tempo, fingindo ter um comportamento que não contradiz o que era eu, né? Fingia ser uma pessoa que não era, para esconder das pessoas que eu tinha autismo, entendeu? Para as pessoas não acharem que, essa pessoa é autista, ou enfrentar algum tipo de rejeição ou preconceito. Até que comecei na igreja, comecei um relacionamento com Deus, e nisso eu percebi que eu tinha que ser transparente, que eu tinha que ser verdadeiro e que eu não podia esconder aquilo que eu tinha ou ser uma pessoa que eu não era, enganar a si mesmo, enganar as pessoas. Então eu acabei abrindo o autismo para as pessoas, divulgando nas redes sociais que eu tinha autismo, e isso foi me ajudando, isso foi abrindo as portas para mim. Passei a falar mais sobre autismo, passei a falar abertamente sobre essa condição, esse diagnóstico, e através de compartilhar experiências para que outras pessoas com essa condição do autismo possam superar seus limites, superar seus desafios. Eu usei essa experiência de vida que eu passei no colégio, na adolescência, embora até atingir a fase adulta eu não tinha conhecimento de que tinha autismo, mas eu pude compartilhar tudo que eu vivi para que possa impulsionar as pessoas com autismo, ou até os pais, para mostrar que os filhos autistas ou pessoas com autismo podem sim e têm capacidade de trabalhar, de estudar, se desenvolver, fazer amizades. Eu sou uma pessoa que tem capacidade sim de trabalhar. Eu tô trabalhando num serviço que eu tô para fazer 3 anos em maio. Anteriormente eu tinha ficado no trabalho de 4 anos, então para mim trabalhar não é um problema, embora sim eu tenha algumas limitações, eu tenho situações que eu precisaria me desenvolver, que é ter mais atenção, porque eu tenho um pouco de déficit de atenção, que é algo característico de pessoas com autismo, ser mais fechado, ser mais retraído, tímido, de se abrir com as pessoas, isso de modo em geral. E aos poucos eu estou tentando mudar isso na minha vida, responder minhas emoções, e mais fora isso eu posso trabalhar sem problema nenhum, né? Pessoas com autismo têm sua inteligência, só que eles têm vocações daqueles que eles entendem e sabem. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, eu entendo tudo sobre futebol, música, por exemplo. E autista tem vocação no assunto de seu interesse. Mas, então, sou uma pessoa que eu tenho capacidade sim de desenvolver meu trabalho. Moro sozinho há uns 6 ou 7 anos, me acostumei, não é um problema para mim. Eu tomei mais responsabilidade, estudo,
Claro, é um pouco cansativo por causa da rotina. Estou compartilhando um pouco sobre a minha experiência. No tempo de colégio, antes de descobrir o meu diagnóstico, eu sempre fui uma pessoa isolada, quando eu era criança. Eu tinha poucas amizades. Eu fazia amizade no colégio com pessoas que tinham um comportamento igual e idêntico à minha personalidade. Mas, na maioria das vezes, era rejeitado com alguns colegas, até mesmo era um tipo de chacota, de zombaria dos outros alunos, do meu comportamento, e além de ser uma pessoa que tinha problema de se enturmar, de socializar, tinha algum estereótipo porque eu não percebia que chamava a atenção de outros alunos, eles me julgavam como esquisito. E até mesmo trabalho, depois dos 8 anos, eu tinha alguma dificuldade, porque é claro que as pessoas interpretam uma pessoa que tem um comportamento mais retraído de uma pessoa que eles suspeitam. A impressão que eu tinha é que as pessoas suspeitavam muito de mim. Automaticamente eu já era excluído, vamos dizer assim. Mas sempre tive algumas amizades com algumas pessoas. No começo eu tinha dificuldade de se desenvolver, por eu ser uma pessoa um pouco lenta. Minha lentidão é uma característica do autismo, mas com o tempo eu fui trabalhando mais a minha agilidade. Socialmente falando, confesso que sou uma pessoa que não dou muita abertura para outras pessoas conversar comigo. Sou fechado às vezes, eu só converso com pessoas que realmente eu tenho mais afinidade, que eu conheço, ou que tem comportamentos que facilitam a minha interação, ou que tem uma característica que eu posso entender, tipo, alguma pessoa me trata bem, alguma pessoa tem comportamento que é parecido comigo, disposto a ajudar, ou são transparentes, são verdadeiros comigo, mas que não tem aquele comportamento de ignorância, vamos dizer assim, ou que fazem brincadeiras de mau gosto. Eu não, dificilmente eu faço amizade com alguma pessoa que gosta de fazer uma brincadeiras que é de mau gosto, ou que são ignorantes, ou que querem tirar a pessoa para burro. Então, geralmente, as amizades que eu tenho são amizades transparentes e com as pessoas que realmente querem o meu bem e que fazem coisa para o meu bem. Mas fora isso, socialmente falando, sou uma pessoa que não dou muita abertura, entendeu? Mas procuro tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas da melhor forma possível. Eu sou uma pessoa que eu tenho minha timidez, dificuldade de quando eu vou puxar conversa com alguém, com qualquer pessoa, principalmente mulher, alguma guria, dá uma sensação de timidez que pode representar alguma falha na minha comunicação, de não se expressar bem. A questão é a timidez, de ser uma pessoa retraída. Mas eu sou uma pessoa que eu posso ver normalmente na sociedade com todas as outras pessoas. Mas os autistas são diferentes de outras pessoas. Todos são diferentes de todo mundo. Ninguém nasceu igual a ninguém. Qualquer pessoa que nasce nesse mundo que já existiu ou que ainda existe, qualquer pessoa ao redor do mundo, nasce com alguma diferença de comportamento que, vamos dizer assim, eles têm alguma condição, algum problema, uma personalidade que faz alguém ser diferente. Ninguém tem 1000 coisas iguais a qualquer outra pessoa. Isso não existe. Os autistas são diferentes sim, mas todas as pessoas são diferentes como todo mundo. E falando sobre como os autistas vivem na sociedade, hoje eu tinha falado sobre uma reportagem do Drauzio Varela, em 2014, que até então não tinha conhecido sobre autismo. E de lá pra cá, a impressão que dá é que o autismo está sendo divulgado bastante em meios de comunicação, na TV, redes sociais. Isso é bacana, as pessoas vão conhecendo mais sobre o autismo. A maioria não tinha conhecimento ou discernimento do que era autismo. E é bacana isso, de ver algumas pessoas, algumas personalidades ou qualquer pessoa ativista falar sobre esse assunto. E para fazer as pessoas conhecerem o autismo em geral. O Marcos Mion, que é apresentador da Globo, ele tem um filho autista, um ponto importante de comunicação, rede social, tem pessoas que abraçam a causa. Confesso que um tempo atrás, falar sobre autismo, fazer vídeo sobre autismo, parei um pouco, mas o que me fez eu voltar a falar sobre autismo foi um trabalho que eu fiz na faculdade, que eu faço online, à distância. Tinha que escolher o assunto que é um trabalho de extensão. Eu escolhi falar sobre a Associação dos Autistas aqui com o assunto. Daí fiz um trabalho de pesquisa sobre autismo, fui na casa do pai do menino autista, faço sua experiência. E através das experiências que ele falou, compartilhei as experiências com ele. Ele tem um filho autista, de grau mais severo. Isso me levou a ver que realmente as coisas estão melhorando, mas ainda tem que mudar. Tipo, nas escolas, é um ponto muito importante, crucial na aprendizagem
não só da pessoa autista, como pessoas em gerais. Eu tinha falado que até meus 18 anos, 19 anos, eu não tinha descoberto o meu diagnóstico, mas que eu tinha passado alguma dificuldade no colégio. Eu tive problemas de relacionamento com os alunos, pelo meu comportamento, por eles debocharem. Até com os professores eu tive algum tipo de problema, alguns professores, mas a maioria eu tive um bom relacionamento, por ter dificuldade de pedir explicação para alguma professora. Então as professoras achavam que meu comportamento poderia ser um pouco duvidoso. Então muitos autistas acabam estudando, eles acabam descobrindo o diagnóstico basicamente na infância e na adolescência. A maioria deles, principalmente os autistas de nível 1, teriam que estudar. Então eles acabam enfrentando muita coisa, passando por muitas barras, tipo relacionamento com os alunos, alguns professores que não sabem lidar com o autismo em geral. Então é importante ter monitoramento, os monitores nas escolas para auxiliar a pessoa com autismo, principalmente no nível um pouco mais severo, do nível 2 a 3, para auxiliar eles na aprendizagem, na adaptação, com os colegas, com os professores, o que eles estão ensinando nas matérias. Então é importantíssimo ter monitores, e isso são poucas escolas que existem, entendeu? Tem poucos monitores, existe, mas são poucos. Porque muitos professores e diretores não estão muito preparados para receber alunos com autismo, então eles não sabem lidar muito, e também não tem muitos monitores que têm aquela formação, experiência de lidar com pessoas com deficiência, sobretudo os autistas. Nos estabelecimentos, mercado, ônibus, é bacana, às vezes, eu andar de ônibus ou ir em algum estabelecimento e ter espaço que indicam caixa prioritária para pessoas com deficiência e para os autistas, ou um lugar prioritário para pessoas com autismo sentar. Claro que infelizmente muitas pessoas não respeitam, ou porque realmente acabam pegando o lugar prioritário, não só das pessoas com deficiência, mas das pessoas idosas, ou porque não gostam do autista. Mas pelo menos o trabalho de estabelecer prioridades para as pessoas com autismo está sendo feita. Claro, nem todos aderiram a isso, mas existe no mercado de trabalho. É claro que se torna mais difícil, mais desafiador com pessoas com autismo trabalharem. No meu caso, que é nível 1, e todo autista que tem nível 1, podem trabalhar, desenvolver seu trabalho, se encaixar na área profissional, porque muitas empresas estão querendo preencher cota de pessoas com PCD, e tipo o meu caso, que eu já tinha citado anteriormente, que para mim não tem problema de trabalhar, e tem pessoas autistas que trabalham, que conseguem desenvolver, mas nem sempre as empresas estão preparadas para isso. Mas é outra situação que tem que ter um acompanhamento. Isso acaba dependendo do desenvolvimento de pessoas com autismo em geral. Mas sim, pessoas com autismo podem sim trabalhar e ser incluídos no mercado de trabalho. Em relação à consulta médica, o SUS é um problema ainda, porque é um meio de saúde que existe filas, que existe prioridade, tem que marcar atendimento, e existe muita fila de espera, e nem pessoas com autismo conseguem terem prioridade para que possam evitar filas. Então é um problema, porque pessoas com autismo precisam de consulta médica, eles precisam se consultar, procurar um psiquiatra, psicóloga com frequência. Isso acaba sendo um problema, porque pessoas com autismo não poderiam ficar esperando ou ficar numa fila de espera de atendimento. Pessoas com autismo precisam se consultar ou se tratar, passar por tratamento regularmente, seja com psicóloga, psiquiatra, terapeuta, profissionais que trabalham com autismo. Nem sempre os pais vão estar dispostos a pagar o valor que não tem condição, mas acredito que tem profissionais que conseguem trabalhar em relação a isso, que possa dar um valor ou uma promoção ou um valor diferenciado para que pessoas com autismo estão se consultando e está tendo um tratamento melhor. Em questão, em geral, socialmente falando, é claro que é um desafio para os pais saírem na rua com crianças autistas. Eles podem ter crise, isso deve porque criança autista está saindo na rua, geralmente em ambiente com mais gente, em ambiente que tem mais tumulto, barulho, e como a maioria dos autistas tem sensibilidade sensorial, eles acabam não se adaptando com barulho, e isso gera uma crise, e as pessoas em frente vão estar olhando que vê uma criança gritando, berrando, e vão achar que a criança é mal educada, mas não é, eles estão tendo uma crise. Então é algo que as pessoas precisam entender mais, porque não é que uma criança está berrando e está se comportando mal, mas é porque eles estão tendo uma crise. Pessoas com autismo precisam
sair, se envolver socialmente, se evoluindo, interagir com outras pessoas, mas é um tipo de restrição e cuidado que os autistas precisam ter, crianças e até pessoas adolescentes e adultos. Ter algum cuidado e regras para que eles possam melhor se desenvolver e interagir com as pessoas. E fora as pessoas entenderem, tratarem com respeito e da melhor maneira possível outras pessoas com autismo. Antes era complicado porque as pessoas não entendiam e olhavam pessoas com um comportamento diferente, com pessoas esquisitas, mas hoje as pessoas estão entendendo melhor, estão entendendo mais, mas é algo que ainda precisa ser trabalhado por ambas as partes. Os pais autistas trabalharem bem e divulgar mais, e pessoas que possam enxergar pessoas com autismo com respeito e tratando da melhor maneira possível pessoas com TEA. E há relatos de crianças autistas sendo agredidas na escola, isso é um problema, mas acredito que, de modo geral, vão ser trabalhado para que professores, monitores, pais possam estar mudando isso e os alunos possam entender mais o que é autismo, o que é uma criança autista e quais as dificuldades que eles têm, para evitar que os alunos possam tratar os autistas de uma maneira errada, porque infelizmente crianças e adolescentes eles não têm ainda discernimento ou entendimento de ver as coisas ou ter consciência e não tem aquela maturidade ainda de saber o que é autismo, o que é certo ou errado. É claro que preconceito existe, mas aos poucos é combater isso, combater o preconceito, e é por isso que aos poucos vou voltar a fazer vídeos sobre autismo, trocar experiência e falar sobre a minha vida em relação ao autismo, para daí sim ajudar as pessoas, os pais dos autistas e próprios autistas a se desenvolverem melhor na sociedade e enfrentar os obstáculos dos dias, e também as pessoas entenderem o autismo, que o autismo não é doença, é uma condição, todos nascem diferentes, então é só uma condição que eles têm e que eles podem ser incluídos na sociedade, trabalhar, estudar. Então, se os autistas podem fazer amizades, podem namorar, podem casar. Ainda sou solteiro, nunca namorei, mas estou procurando uma pessoa especial. Mas tenho amizades, consegui atingir alguma meta na minha vida, então isso já basta para compartilhar a experiência de que pessoas com autismo podem sim superar esses obstáculos todos os dias. E que as pessoas possam entender mais o autismo. Ainda falta muito para as pessoas entenderem o que é autismo, e o autismo precisa ser mais divulgado pelas pessoas, os pais, profissionais, ativistas e pessoas que querem combater o preconceito, mas estão no caminho certo, porque o autismo não é diferente, não é preconceito. Diferente é muito o que queremos.